falei pra você. Peraí. Não abre. Eu vou falar uma coisa. Nós temos que lutar por nossos irmãos que tá lá. Eles estão se sentindo abandonados lá dentro. Eles estão se sentindo abandonados. Entendeu? Olha aí pra você ver que Deus preparou pra você. Viu? Deus é lindo. Né? Eles não estão Que adianta eu comer isso aqui? Os irmãos tá comendo comida azeda lá naquele lugar. Leva pra ele comer. Olá, amigos. O canal Vista Pátria está no ar com as principais informações do Brasil e do mundo. A panela de pressão do STF com o nome de Alexandre de Moraes dentro da panela está fervendo, pegando fogo. Ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. Concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. Manifestação programada para domingo promete levar milhares de pessoas às ruas. Eu apoio. Arthur Lira está no meio-campo entre STF e Senado, porque está na mão dele agora essa PEC que altera, limita os poderes do STF. Em Dublin, na Irlanda, revolta popular. E lá em Israel, na faixa de Gaza, a trégua já começou e agora se espera só a liberação de alguns reféns e também de terroristas da parte de Israel. Eu quero chamar uma imagem, um comercial do Alan Frutuoso, gravado antes da prisão dele. A idade chega para todo mundo, mas não deixe isso afetar a sua autoestima. O Regenere é um produto com tecnologia americana que vai ajudar a devolver a beleza da tua pele. Ele contém a poderosa vitamina K2, que vai ajudar a clarear as manchas, vai deixar a sua pele hidratada por 24 horas, eliminar o pé de galinha e o bigode chinês. Devolve a firmeza e a elasticidade da sua pele, além de inibir os hormônios do envelhecimento. A resolução 240 da Anvisa garante a sua eficácia, mas não cai em falsificação. O produto original você encontra através do link aqui abaixo, no qual você pode adquirir o seu tratamento com cartão, boleto ou até mesmo no Pix. Parcelinhas que cabem dentro do seu bolso. Garanta já o seu tratamento, não perca tempo. Obrigado, Alan, pelas informações. E olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não se intimidou, chamou uma coletiva ontem à noite e enfrentou os ministros do STF, depois de ouvir críticas na sessão do STF à tarde de ontem, quinta-feira. Rodrigo Moraes foi à frente das câmeras de TV e deu a sua opinião, dizendo que há sim independência e que não vê problema algum no Senado vir aperfeiçoar a lei, aperfeiçoar a Constituição. Não se trata de reduzir poderes, se trata de melhorar a lei. Vamos assistir. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito
que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil. E essa abriu uma crise gigantesca entre o STF, que inclusive há senadores denunciando de que ministros do STF fizeram ligações pessoais para senadores, para tentar interferir e fazê-los com que votassem a favor do STF, para não reduzir os seus poderes. Isso é muito grave, porque há, sim, uma clara interferência do judiciário em cima do legislativo, porque o judiciário não quer perder os seus poderes, não quer retroceder. É, sim, um problema gravíssimo. Agora, como foi aprovado nos 2 turnos, em 2 votações no Senado, essa matéria, a PEC 08, que altera os poderes dos ministros do STF, segue para a Câmara dos Deputados, só que, nesse momento, há informações de que Arthur Lira, presidente da Câmara, que é quem faz a pauta de votações, foi convidado ou convocado para uma reunião emergencial na Suprema Corte. Segundo informações, o objetivo dos ministros é que Lira não paute essa PEC que foi aprovada no Senado, pois os ministros, segundo essas informações, entendem que não existe um clima favorável para o STF e que o clima, nesse momento, na Câmara e no Senado, desfavorece os ministros do STF, que não querem perder 1 milímetro dos poderes que eles adquiriram. Na verdade, não querem ceder. Ontem mesmo, alguns blogs já davam conta de que Arthur Lira poderia deixar só para depois do Carnaval essa colocação dessa PEC em plenário na Câmara dos Deputados. Mas o interessante é que sempre lançam em rosto ou jogam na cara de Arthur Lira, estou falando dos blogs esquerdistas, jogam na cara do Arthur Lira que há poucos dias o STF, inclusive na pessoa de Gilmar Mendes, teria livrado o rabo preso de Arthur Lira no caso dos kits de robótica, em que o nome de Arthur Lira e sua assessoria estavam envolvidos. Ou seja, que Arthur Lira tem dívidas com o ministro do STF nos tais favorecimentos. Ou seja, é um assunto gravíssimo. Gravíssimo mesmo, o que se abriu uma crise sem precedentes nos últimos anos entre o legislativo, que vivia como cordeirinho, e o STF como o dono da bola toda. Ontem, durante a abertura dos trabalhos no STF, o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, fez críticas à decisão e disse que não via motivo algum para se mexer naquilo que estava funcionando bem. Barroso diz que, para ele e a Suprema Corte, tudo está mil maravilhas e não há necessidade alguma de se mexer naquilo que está, em time que está ganhando. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. Bom, e Gilmar Mendes fez algumas afirmações impressionantes. O ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo da casa, eles chamam de decano, disse que não há covardes e nem medrosos da Suprema Corte e que não permitirá intimidações contra o STF. Levantou o tom. Me parece que agora estão dobrando a aposta. O fato é que
Este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta Casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta Casa não é composta por covardes. Esta Casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta Casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. E Alexandre de Moraes, o centro de toda essa crise, eu acredito que essa PEC só passou porque Alexandre de Moraes também passou dos limites em muitas situações, por isso essa PEC, toda essa crise, Alexandre de Moraes diz que o STF salvou vidas na pandemia. Interessante, hein? Quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário, e principalmente à independência desse Supremo Tribunal Federal. E, presidente, também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seu juiz. Agora, no meio de toda essa crise, ontem o que se falava era um Twitter da jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede, de que os ministros do STF estavam se sentindo traídos, uma traição rasteira por Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Acontece que não parou por aí. Eliane Cantanhede foi para o jornal da Globo News e afirmou outras coisas, entre outras coisas, afirmou que Lula só é presidente graças ao STF. A gente vê que o Supremo está se sentindo traído, por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo, a vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo, e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição dele. E uma crise também com Alexandre de Moraes no centro é a crise da justiça brasileira e a prerrogativa dos advogados de fazerem defesa oral. Agora, olha só, Alexandre de Moraes, numa sessão do Tribunal Superior Eleitoral, teria humilhado a OAB e as prerrogativas dos advogados. Eu tenho um vídeo para mostrar para você e uma análise interessante. É impressionante. Não havendo mais nenhum processo. Presidente, pela ordem. Na pauta, doutor Vandir, por favor.
Havia inscrição para sustentação oral? Essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Não havendo, então, mais nenhum caso a ser julgado, agradeço aos eminentes colegas. Ele diz que 4.000 twitters seriam lançados dos inimigos dele. São muitos, muito mais do que 4.000 twitters que estão sendo lançados. São mísseis contra Alexandre de Moraes, que é o centro de toda uma crise do judiciário, do legislativo, do executivo e agora também com a OAB, porque, segundo o presidente nacional da OAB, resoluções ou regimento interno de tribunais não se sobrepõem à Constituição. E a OAB promete reagir. Vamos ver o que fala o presidente da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil busca, por meio de ações e do diálogo, o fim das violações de direitos dos cidadãos representados pela advocacia. Inúmeras foram as conquistas legislativas alcançadas pela atual gestão da OAB Nacional, inclusive quanto à necessidade de sustentação oral. Infelizmente, as prerrogativas não têm sido adequadamente respeitadas, ocasionando a violação da ampla defesa em diversos casos com a supressão das manifestações verbais do profissional da advocacia. A proteção da Constituição e da democracia deve ser feita por todos e de forma permanente, o que pressupõe a observação do devido processo legal. O regimento interno de um tribunal não vale mais do que a Constituição e as leis. Queremos respeito às manifestações da OAB, que é a maior instituição civil do país. Representa uma classe que cumpre função essencial à administração da justiça e sempre se coloca ao lado do Estado Democrático de Direito. Essa é a visão da diretoria nacional da OAB, de todos os presidentes, as presidentes, de todos os conselheiros e conselheiras federais da entidade. Utilizar a palavra nos julgamentos reflete diretamente o direito e o clamor por justiça de mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras que ali se fazem representar por seus advogados e advogadas constituídos para que cumpram o munus da salvaguarda do cidadão. A Ordem buscará a solução para esta situação, mas sempre por meio dos caminhos definidos pela Constituição. Na Irlanda, no centro de Dublin, um homem com uma faca esfaqueou crianças. E é impressionante, depois desse atentado contra crianças de 13 e 5 anos, as pessoas começaram a atacar esse cidadão, que também foi esfaqueado e está em estado grave no hospital. Ele teria entre 40 e 50 anos, e as crianças que foram vítimas, além de uma professora de uma creche, esse homem é um argelino. As crianças têm entre 3 e 5 anos. É um ataque contra crianças inocentes numa creche que aconteceu ontem em Dublin, na Irlanda. E olha só, está se repetindo esse tipo de ataque covarde contra crianças. Vamos lembrar que aconteceu algo muito semelhante no Brasil, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O principal suspeito tem nacionalidade argelina. E um brasileiro, Caio Benício, de 43 anos, natural do Rio de Janeiro, é entregador de comida de aplicativo lá em Dublin. Ele estava passando na hora quando viu os ataques. Parou sua moto e com o capacete conseguiu paralisar o terrorista que estava atentando contra as crianças. É um herói brasileiro. Nós temos a imagem dele, o Caio Benício, um herói brasileiro em Dublin, na Irlanda. E interessante isso, né? O que aconteceu foi interessante, esse brasileiro ajudando a salvar vidas na Irlanda. Em Israel, na faixa de Gaza, olha só,
Começou hoje a trégua, o cessar-fogo para a troca de pessoas, trocas de inocentes que estão mantidos como reféns sequestrados pelo Hamas e outros grupos terroristas, e também a troca de terroristas. Serão inicialmente 39 terroristas que serão devolvidos para o Hamas em troca de algumas crianças e mulheres. E a IDF, a Defesa Israelense, fez uma grande preparação para receber esses reféns sequestrados. Chega a ter psicólogo, uma grande equipe aérea para recepcionar, terapeutas e até brinquedos para as crianças. Um ônibus da Cruz Vermelha chegou à prisão de Ofer, na Cisjordânia, para receber os palestinos que são libertados para devolução ao refém, ao Hamas, que fazem parte destes acordos. São 39 palestinos que serão libertados e trocados por reféns que são mantidos em cativeiro lá na faixa de Gaza. No norte de Israel, há paz, por enquanto, na fronteira com o Líbano. Não se registrou nas últimas horas nenhum ataque do Hezbollah. São informações importantes. Este é o canal Vista Pátria e temos também o nosso portal vistapatria.com.br. Eu peço a sua atenção para curtir, comentar e compartilhar e peço a sua ajuda para mantermos este canal no ar. Portanto, aqui fixado nos comentários está o nosso Pix. Nos ajude, porque este é um jornal, um programa 100% independente. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações aqui no canal Vista Pátria. Até mais.